vocês. Isso aqui. Ok? Então, seguinte, né? Para quem não assistiu, fica aí a dica para assistir de novo, para dar uma. Já assistiu, ficou com dúvida, tem lá o vídeo, o 1 e o 2 do princípio multiplicativo. Como sugestão de exercício, né? Eu estou aí na página 32 da apostila. Então, eu tenho o primeiro exercício. Só um minutinho que tem alguém tentando entrar. Tu já admiti. Então, ele fala assim, ó. Em um restaurante, existem 6 opções de prato, 5 de bebidas e 3 de sobremesas. De quantas maneiras uma pessoa pode fazer seu pedido, escolhendo um prato, uma bebida e uma sobremesa. Como eu disse no início, a ideia é do princípio multiplicativo, de fazer a multiplicação, tá? Claro que a apostila, para exemplificar uma situação bem parecida como essa, a apostila, ela fez uma árvore de possibilidades. Então, quem assistiu ao vídeo 1, viu que eu estou comentando aí sobre a árvore de possibilidades, que era uma lanchonete, que possuía 2 tipos de pão, depois que seriam o tamanho, depois integral, de centeio e branco, as opções de recheio também, tá? Então, a apostila fez a árvore de possibilidades. Mas, na prática, a análise combinatória, você não precisa ficar fazendo sempre as árvores de possibilidades. Você vem aqui, né? E você utiliza do conceito da multiplicação, princípio multiplicativo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um restaurante, a gente vai comer um prato, né? Não o prato em si, mas o que está dentro dele, né? Uma bebida, né? E depois a gente vai consumir uma sobremesa, né? Então, a pergunta é de quantas maneiras uma pessoa pode fazer o seu pedido escolhendo um prato, uma bebida e uma sobremesa. Quantas opções de pratos diferentes eu possuo? 6. Alguém poderia me dizer? 6. 6, muito bem. Vezes, princípio multiplicativo, vezes. Quantas opções de bebida? 5. 5, muito bem. Vezes, quantas opções de sobremesa? 3. 3. Muito bem, certinho. Venho aqui e multiplico, chama-se princípio multiplicativo. 6 vezes 5, 30. e 30 vezes 3, 90. 90. Então, eu tenho 90 maneiras diferentes, né, de escolher um prato, uma bebida e uma sobremesa, certo? Dúvidas nesse 1? Não. Não? Tá bom. Agora nós vamos para o exercício 2. Para quem ainda, né, chegou agora e tal, estamos na página 32 da apostila, certo? Aí ele fala assim, ó, uma moeda é lançada 3 vezes consecutivamente. Então, ele lança moeda e lança moeda. A cada lançamento, a face da moeda voltada para cima é anotada. Então, quando eu lanço uma moeda, quais são as minhas opções? O que pode aparecer? Cara ou coroa? Muito bem, cara ou coroa, certinho. Então, eu vou lançar a minha moeda, né? Aí eu vou olhar, saiu coroa. Lanço de novo, saiu cara. Lanço de novo, saiu coroa, por exemplo, né? Então, eu vou lançar a moeda 3 vezes. Então, aí ele fala, a face voltada para cima é anotada. E com isso, forma-se uma sequência. A pergunta é, quantas são as sequências possíveis? Uma coisa importante, análise combinatória, é que eu não quero que vocês escrevam para mim a sequência. Eu quero saber quantas são, é uma quantidade. Lembra lá daquela quantitativa? Então, é uma quantidade, né? Como está escrito aqui, eu vou lançar a moeda 3 vezes. Então, eu vou fazer um primeiro lançamento, né? Depois, um segundo lançamento, e depois um terceiro lançamento, né? Quando eu faço o meu primeiro lançamento, quantas opções eu tenho ali de enxergar na moeda? Quantas mesmo que a Alice falou? 2. 2, porque ou pode sair cara, 2. isso mesmo. Ou pode sair cara, ou pode sair coroa. Aí eu vou lançar novamente a moeda. O que vai acontecer? Ou pode sair cara, ou pode sair coroa. Novamente, eu tenho 2 possibilidades. E no terceiro e último lançamento, eu também tenho 2 possibilidades, certo?
2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2, eu teria 8 maneiras diferentes aí de sair essa sequência, tá? Nesse exercício, às vezes, em alguns exercícios aí, depois de probabilidade, às vezes ele pede para que vocês escrevam todas essas 8 maneiras. Então, quais seriam? Pode ser cara, 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 pode ser coroa, 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 depois pode ser cara, coroa, coroa, depois o contrário, né? Coroa, cara, cara. Então, você teria aí 8 maneiras diferentes de anotar essa sequência, tá? Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Então, tá bom. Agora, né, na sequência aí, nós temos o exercício 3, tá? O exercício 3, ele já tem 2 questões aqui, tá? Que ele fala sem passar pela mesma estrada e depois podendo passar pela mesma estrada. Que quem já assistiu ao vídeo é aquela ideia com números repetidos ou sem números repetidos. Quem não assistiu ao vídeo, estão disponíveis aí para depois assistir. Então, vamos entender o exercício 3. Ele fala assim, ó. Ellen pretende viajar de carro da cidade A para a cidade C, mas para isso deve obrigatoriamente passar pela cidade B. O esquema mostra as diferentes estradas que ligam essas cidades. Então, olha só, a cidade A está aqui, deixa eu pegar uma marca-texto, ó, estou destacando a cidade A, e a cidade B também está aqui, né? Olha só a cidade B. E ela quer ir até a cidade C, deixa eu trocar outra cor, né? Estou destacando aqui a cidade C, né? Quando ela sai da cidade A e ela vai para a cidade B, quantas opções de estradas tem aqui? Quem conseguiu enxergar essas opções de estrada aí? 5. 5, muito bem. Então, ela pode ir lá por cima, né? Por essa que vai retão, essas outras que tem curvas aí. Então, da cidade A para a cidade B, eu tenho 5 opções de estradas, tá? Quando ela chegou em B, quando ela sai de B e vai para a cidade C, quantas opções de estradas ela tem? 3. 3. 3, muito bem, né? E aí nós vamos à pergunta. Então, por enquanto, a gente só entendeu o esquema e viu quantas estradas tem de uma cidade para outra. Vamos à pergunta. Aí ela fala assim, ó, de quantas maneiras Ellen pode ir de A até C e depois retornar para a cidade A. Então, ela vai até a cidade C e depois ela retorna para A. Lembrando que para chegar na cidade C, ela passa obrigatoriamente para a cidade B. E aí eu vou montar o esqueminha para vocês. Então, o primeiro é quando ela sai da cidade A e vai para a cidade B. Essa é a primeira possibilidade aqui. Quando ela chegou na cidade B, ela vai até a cidade C. Essa é a minha segunda possibilidade. Depois, ela tem que voltar, lembra? Ó, ela vai até C e depois volta. Então, ela sai do C e volta para a cidade B. E, por fim, ela sai de B e retorna para a cidade A. Então, de A para B, de B para C, de C para B e de B para A, tá? Na letra A, no itemzinho A, ele fala assim, ó, sem passar 2 vezes pela mesma estrada, tá? Então, esse item aqui é bem importante, ó, sem passar 2 vezes pela mesma estrada. Vamos lá. Quando ela sai da cidade A e vai para a cidade B, quantas opções de estradas ela tem no total? 5. 5, muito bem, tá? 5. Vamos supor que ela escolheu a estrada aqui de cima, então ela foi por essa daqui, tá? Ela foi lá por cima. De B para C, quantas opções de estradas ela tem? 3. 3. Muito bem. Lembre-se, princípio multiplicativo, vou multiplicando, tá? Vamos supor que aqui ela foi por baixo, ela foi por essa estrada aqui por baixo, tá? Quando ela retorna de C para B, tá? Lembrando que ela não pode passar 2 vezes pela mesma estrada. Quando ela vai retornar aqui, ó, de C para B, ela tem quantas opções de estradas quando ela vai retornar da cidade B para a cidade C? Ou da cidade C para a cidade B? 2. 2. Por que 2? Porque ela já foi pela terceira. Isso, ela já passou lá por baixo. Então, como ele deixou claro que não poderia usar a mesma estrada, então eu só tenho 2 opções para retornar.
Quando ela depois sai de B e vai para a cidade A, lá no retorno, ela tem quantas opções de voltas? 4. 4. Muito bem, certinho. Por que 4, Pro? Porque ela já foi aqui por cima. E como ela não pode retornar pela mesma estrada, sobram aí 4 opções. Gente, é só realizar o princípio multiplicativo. Vamos lá comigo. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2 30. e 30 vezes 4, 60. 120. 120. Muito bem. Então, aqui, ó, eu tenho 120 maneiras diferentes de ir da cidade A lá para a cidade C e depois voltar da cidade C para a cidade B, tá? Alguma dúvida na letra A? Não, Pro. Não. Agora, nós vamos, né, fazer a letra B, tá? A letra B, o que ele mudou? Olha só, podendo passar pela mesma estrada. Então, agora, no retorno, se eu quiser ir por uma mesma estrada e voltar por ela, não tem problema algum, tá? Vou montar o mesmo esqueminha que eu fiz em cima. Então, primeiro eu saio da cidade A e vou para a cidade B, tá? Depois eu saio da cidade B e vou para a cidade C. Depois, no retorno, eu saio de C e vou para B. E, por fim, eu vou de B para A, tá? Vamos lá. Na ida, saio da cidade A e vou para a cidade B. Quantas opções de estradas eu tenho? 5. 5, muito bem, né? Pouco importa qual escolher, porque eu posso voltar por ela. Depois, de B para C, eu tenho quantas opções de estradas? 3. 3, muito bem, né? Cheguei na cidade C, vou retornar de C para B. Posso passar pela mesma estrada, não tem problema. Quando eu saio de C e volto para B, eu tenho quantas opções de estradas? 3. 3, muito bem. E quando eu saio de B para A, né? Como eu posso repetir a mesma estrada, eu tenho quantas opções mesmo? 5. 5, muito bem. Princípio multiplicativo, vou multiplicar 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3 45. e 45 vezes 5. O que é que eu faço aqui? 25. 225. Então, eu tenho 225 maneiras diferentes de retornar aí, passando pela mesma estrada. Dá uma boa diferença, né? Dá 105 opções a mais aí, em comparação à primeira, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não, Pro. Não? Então tá bom. Agora eu vou ao exercício 4. Só vou apagar aqui esse 3 para ampliar um pouquinho o 4. Lembrando que a aula está sendo gravada, depois dá para revisar aí, né? Deixa eu só apagar para eu poder abrir o meu quadro, tá? Um minutinho. Pronto. O 4 é um exercício sobre senhas de banco, tá? Eu estou na página 32 da apostila. Tem espaço para responder na apostila, tá, gente? Esses exercícios. Aí ele fala o seguinte, ó. Em um banco, as senhas são formadas por 4 algarismos. Então, quando eu vou lá no banco, eu formo senha com 4 algarismos. Na letra A, ele quer saber quantas senhas são possíveis, tá? Então, eu vou montar aqui primeiro o meu esqueminha, certo? Então, eu tenho lá o meu primeiro algarismo, quando eu vou fazer a minha senha. Depois eu tenho o meu segundo algarismo. Depois eu tenho o meu terceiro algarismo. E depois eu tenho o quarto algarismo, tá? Gente, quando eu tô lá no banco, né? Quando eu vou digitar esse primeiro algarismo, o cara criou a sua conta e falou, ó, agora vamos criar uma senha. Digita aí, primeiro algarismo. Quantas opções aqui de número eu tenho para colocar nesse primeiro algarismo? Tá? Lembrando que a gente está considerando números. Quantas opções? 10. 10, muito bem. Mas por que é 10? Porque o zero também conta como uma opção, né? Então, pode ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 9.
Acabou aqui, né? Então, eu tenho todas essas opções de números quando eu vou digitar o primeiro algarismo. Eu não sei se vocês têm observado aí que os sites, hoje em dia, para cobrar uma senha de vocês, eles têm cobrado, assim, a letra maiúscula, a letra minúscula, um símbolo. Ele tem cada vez cobrado mais de vocês que aquela senha tenha mais diversidade de dados. Para que eles fazem isso? Para aumentar a segurança, né? Para tornar aí essa senha mais segura possível. E você, quando você amplia, por exemplo, letras têm que ser maiúsculas e minúsculas, tem que ter um símbolo, tem que ter uma letra, tem que ter um número. Você amplia a sua possibilidade de criação de senhas, você amplia bastante a sua possibilidade de criação de senhas, tá? Bem, vou anotar aqui o meu 10, tá? Então, meu 10, primeiro algarismo, tenho 10 opções, tá? Segundo algarismo, quantas opções eu tenho? 10. 10 também, né? Ele não falou nada que não podia repetir, ele não deu nenhuma informação, ele só disse quantas são as senhas possíveis. Então, para o segundo algarismo, também tenho 10 possibilidades, do 0 até o número 9. Terceiro algarismo, eu tenho quantas possibilidades? 10. 10 também, muito bem. E, por fim, o quarto algarismo, eu tenho quantas possibilidades? 10 Hello. também. 10 também. Muito bem. Multiplicando, 10 vezes 10. 100 vezes 10. 1000. 1000 vezes 10. 10.000. 10 mil. Então, eu tenho 10.000 senhas possíveis usando apenas 4 algarismos, tá? E aí ele vem na letra B. Quantas são as senhas possíveis com todos os algarismos distintos? Então, agora, ó, ele mudou o nosso esquema, né? Então, por exemplo, a senha 00000 não vale, porque os algarismos têm que estar distintos. A senha 11111 não vale, porque os algarismos têm que estar distintos. Com isso, eu vou montar o mesmo esqueminha de cima e aí a gente vai trabalhar junto essa informação. Lembre-se, gente, esses exercícios são de princípios multiplicativos, tá? Então, primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo e quarto algarismo. Vamos lá. Primeiro algarismo, quantos códigos eu tenho disponível aqui para o primeiro algarismo? 10. 10. Muito bem, né? Então, eu tenho do 0 até o 9, tenho todos disponíveis. Vamos supor que eu escolhi o 5, tá? Como 100, escolhi o 5. Quando eu vou digitar o meu segundo número da senha, meu segundo algarismo, quantas possibilidades eu tenho? 9. 9, muito bem. Por que é 9? Porque aqui, ó, a palavrinha distintos. Então, se eu já usei o 5 na primeira, eu não posso utilizar o 5 na segunda. Muito bem. Terceiro. 8. 8. Muito bem. Isso mesmo, certinho. Por que 8? Né? Vamos supor que eu tenha escolhido o número 7 para o segundo, então o 7 e o 5 eu não posso mais utilizar. Então, para o terceiro algarismo, eu tenho 8 possibilidades. Lembrando que aqui são 8 possibilidades, e não o número 8, tá? E depois, quarto e último, vamos supor que eu escolhi o 3. Para a quarta e a última possibilidade, quantos números eu tenho disponível? 7. 7. Muito bem, certinho, tá? Vamos multiplicar. 7 vezes 8. 7 vezes 8? 50 e 6. 56 vezes 9, né? 9 vezes 6 dá 9 vezes 6? 54. 54. Muito bem, subiu 5. 9 vezes 5? 45. Com mais 5? 50. 50. Aí, 504 vezes 10, essa é fácil, né? 5.040 senhas, tá? Dúvidas na letra A ou na letra B desse exercício? Não. Não? Então tá bom. Aí, gente, o que eu digo para vocês?
A letra A e a letra B, vestibulares mais simples e tal. A letra C é mais carinha de FUVEST. Por que que eu falo isso? Porque a FUVEST sempre vai exigir de vocês que vocês precisa pensar fora da caixa, pensar além. Você não vai, em uma única conta, achar a resposta. Você, às vezes, vai precisar de mais de uma informação para chegar naquela resposta. Agora, eu vou ler a C com vocês. Ele fala assim, ó, quantas são as senhas possíveis com pelo menos um algarismo repetido? Quantas são as senhas possíveis com pelo menos um algarismo repetido? Alguém tem alguma ideia de como chegar nessa resposta C? Monta o mesmo esquema, aí você vai colocar 10 em 2 algarismos e o resto 9 e 8. Quero repetir um. Não, está um bom pensamento, né? Mas como eu disse, essa C aqui, a gente tem que pensar fora da caixa. Então, não adianta tentar achar a resposta por um princípio multiplicativo. Eu tenho que tentar achar a resposta pelo que eu já sei na letra A e o que eu já sei na letra B. O que a letra A me fornece? Ela fornece todas as senhas possíveis, com 4 algarismos. Isso é a informação da letra A. O que a letra B me fornece? Todas as senhas possíveis, quando os algarismos são totalmente distintos. Então, por exemplo, aqui a senha 1, 3, 2, 7, todas as letras que os algarismos são distintos. E aí, na letra C, eu quero as senhas possíveis com pelo menos um algarismo repetido. Então, eu posso ter um repetido ou eu posso ter todos repetidos, porque ele fala pelo menos um. Então, eu posso ter um que se repete, mas ou eu posso ter todos que se repetem. Quando tem essa palavrinha pelo menos um, é o que geralmente os alunos têm mais dificuldade de entender. Pro, então, o que tem que fazer aqui? O que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que pensar fora da caixa, tá? A gente tem que, não é um padrão essa pergunta. O que eu tenho que fazer? Eu conheço todas as senhas, não conheço? Sim. Total. 10 mil. 10 mil. E aí eu vou subtrair as que têm todos os algarismos distintos, que são 5.004, tá? Ou 5.004 não, 5.040. Subtraindo 10 mil de 5.040, eu sobro 4.960 senhas. Nessas 4.960 senhas, eu tenho pelo menos um algarismo se repetindo. Pode ter um ou pode ter mais. Certo, galera? Sim. Sim? Entenderam a C? Então, a C geralmente é a carinha de FUVEST. Você vai ter que pensar um pouco além para conseguir chegar nessa resposta. Certo? Sim. O Enem, tá, gente, cobra mais o princípio multiplicativo, tá? Bem, com isso, eu vou trocar a tela aqui e eu só vou esclarecer uma coisa. Como a gente tem aula na quinta-feira ainda, o exercício 5, tá? Que é o que viria na sequência aí, não tem espaço para responder na apostila. Ele é um exercício bem trabalhoso e a gente vai discutir um monte de questões desse conceito. Então, eu vou deixar aí para quinta-feira para a gente fazer esse exercício 5. O que eu recomendo? Assistam aos vídeos, tá? O vídeo 2, por exemplo, de princípio multiplicativo, eu faço todos os itens da página 30. Na página 30 tem um exercício 1 e 2. Eu resolvo ele todinho para vocês. Então, eu estou ressaltando aí a importância de assistir aos vídeos, tá? Bem, para dar continuidade à nossa lista, agora eu vou falar sobre o exercício 6. Então, eu não esqueci do 5, tá? Na aula de quinta-feira, irei fazer a correção do 5 passo a passo com vocês. A ideia é fazer o 5, o 8 e o 9. Vamos ver se vai dar tempo aí de eu conseguir resolver todos na quinta-feira, né? Bem, seguinte, exercício 6 agora. Ele fala assim, ó. Esse exercício 6, gente, está na página 33, para que vocês não se confundam aí, tá? Ele fala assim, ó. Dois conjuntos A e B têm, respectivamente, 4 e 6 elementos.
Na letra A, ele quer saber quantas funções existem saindo do conjunto A para o conjunto B. Então, para isso, eu vou relembrar um pouquinho a ideia de função, tá? Quando eu tenho aqui o conjunto A e B, o que é uma função, tá? É uma relação do elemento que está em A para o elemento que está em B. É uma relação. Para quem não se lembra, por exemplo, eu poderia ter lá f de x igual a x mais 1. E aí eu faria uma relação. Se o x fosse 1, né? 1 mais 1 daria 2, né? Depois, se o x aqui fosse 2, 2 mais 1 daria 3. Então, isso é função. Eu saio de um elemento que está no A e faço uma relação com o elemento que está em B, tá? Isso é função. A gente viu isso daqui no primeiro ano do ensino médio, tá? Nesse caso aqui, nesse exercício 6, no conjunto A, eu tenho um total de 4 elementos, tá? E aí eu vou montar esse esqueminha aqui, ó. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento e quarto elemento. A pergunta é: quantas funções existem saindo de A e indo para B? Então, quando eu estou aqui, ó, nesse primeiro elemento de A, estou destacando ele na cor preta, ele vai fazer a relação com B. Quantas opções ele tem para se relacionar? Quantos números de opções ele tem para se relacionar? 6. 6, muito bem, Larissa. Então, eu posso relacionar ele com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto, tá? Então, ele tem 6 opções para se relacionar. Muito bem. Aí, eu vou para o segundo elemento. Estou destacando na cor vermelha. Quando eu vou para o segundo elemento, quantas opções ele tem para se relacionar, esse segundo elemento? 6 também? Ou já não poderia ser o primeiro? Não, 6 também. Quando a gente fala de conceito de função, ele poderia se relacionar com 6 opções. Isso que você está falando aí, Larissa, será utilizado na próxima letra, que é a letra B, tá? Uhum. Vamos lá. Próximo. Aí, eu vou para o meu terceiro elemento. Então, quando eu estou aqui no meu terceiro elemento, que é o elemento que eu estou destacando na cor azul, ele tem quantas opções para se relacionar, esse terceiro elemento? 6. 6 também. Muito bem. E por fim, né, vou apagar aqui, e o último elemento, que é o quarto elemento, estou destacando ele na cor verde. Ele tem quantas opções para se relacionar? 6 também. Muito bem. Saiu baixinho aí o áudio, mas eu consegui ouvir. Aí, gente, é só multiplicar. Lembre, princípio multiplicativo. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. E 216 vezes 6, 1.296. Então, aqui eu tenho 1.296 funções diferentes, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Por exemplo, só para a gente esclarecer a questão da Larissa, né? Que ela falou também são 6. Vou dar um pequeno exemplo aqui, tá? Vamos supor que eu tenha aqui um elemento menos 2. Nem vou por menos 2, por menos 3. Deixa eu estar apagando lá, peraí. 6 aqui. Deixa eu pôr menos 3. Ó, então vamos supor que eu tenha aqui, ó, o menos 3 e vamos supor que eu tenha o 3 positivo, tá? Eu vou falar que a função f de x é igual a x ao quadrado, tá? Primeiro, o x será menos 3. Quanto que dá menos 3 elevado ao quadrado? 9. 9. Então, o 3 se relacionou com o 9. E quanto que... O negativo, né? E quanto que dá 3 elevado ao quadrado? 9. 9. Então, tá vendo? Eu posso ter elementos diferentes aqui do A ligando no mesmo elemento lá em B.
tá? Isso é considerado função. Certo? Alô, alô? Certo, galera? Certo, pronto. Tá bom. O que não pode é o contrário, tá? Para quem não que a gente estudou lá no primeiro ano, não pode o contrário, não pode o daqui ligar em 2 lá, tá? Mas nesse sentido pode. Aí é considerado função. Aí, gente, na letra B, ele vai falar assim, ó, quantas funções de A para B são injetoras, tá? Essa é a matéria do primeiro ano. Quais que existem? Existe a injetora e a sobrejetora. E quando ela é as duas, ela é bijetora. Então, para quem não se lembra, qual que é a definição de injetora? Na injetora, você tem 1 para 1. Então, um elemento de A se relaciona com um elemento de B. Um elemento de A se relaciona com outro elemento de B. Outro elemento de A se relaciona com um elemento de B. Então, aquela que a gente acabou de fazer como exemplo aí, ligando tanto o 3 positivo quanto o 3 negativo no 9, né? Ela não é injetora, tá? Porque você na injetora tem 1 para 1, 1 para 1, tá? Com isso, a gente vai trabalhar usando na letra B o conceito de injetora. Então, eu tenho lá o meu primeiro elemento, depois o meu segundo elemento, depois o meu terceiro elemento e depois o meu quarto elemento, tá? Então, injetora é 1 para 1, 1 para 1, tá? Vamos lá, primeiro elemento, vou destacar aí na cor vermelha. Quando eu vou relacionar esse primeiro elemento que está em A com os elementos que estão em B, quantas opções eu tenho aqui para que ele possa se relacionar? 6. Quantas? 6. Muito bem, tá? Vamos supor que eu tenho ligado esse daqui no primeiro aqui, tá? Liguei esses dois. Quando eu vou para o meu segundo elemento, que está aqui na cor azul, tá? Quando eu vou para o meu segundo elemento, lembrando que ela é injetora, 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Quando eu vou relacionar esse azulzinho aqui, quantas opções eu tenho de ligar ele em B nesse momento? 5. 5, muito bem, porque ela é injetora, então não pode repetir, é 1 para 1. Então, quando eu vou no segundo elemento, eu tenho 5 opções. Agora eu vou destacar o terceiro, olha só, quando eu tenho o meu terceiro elemento na cor verde, lembrando que ela é injetora, quantas opções aqui de elementos em B eu tenho para relacionar esse elemento na cor verde? 4. 4, muito bem. Então, eu tenho 4 opções. E, por fim, o último que eu estou destacando na cor preta, ele tem quantas opções para se relacionar neste momento? 3. 3. Muito bem, tá? E aí, gente, é só multiplicar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. e 120 vezes 3, 360. 360, tá? Então, 360 funções diferentes. Olha lá o pensar fora da caixinha. O que ele poderia perguntar que pensa fora da caixa? Ah, quantas não são injetoras, né? Tem uma conta direto para descobrir quantas não são injetoras? Não. Você teria que ter o total, que é 1.296, essas são todas as funções que existem, e subtrair as que são injetoras, que seriam aí 360, tá? Tudo bem nesse 6, gente? Hello, hello? Tudo pronto. Tá bom. E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, eu sei que nós estamos no finalzinho do nosso tempo, tem o exercício 7. Esse exercício 7 também está na página 33 e é uma questão do Enem, tá? Então, o Enem cobra muito lá, desde estatística que comentei, também análise combinatória, também todo ano aí está presente no Enem, tá? Então, ele fala assim, ó, estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela abaixo. Aí, dentro dos mamíferos, ele fez a classificação
os primatas, roedores, e vários outros tipos aí, tá? A pergunta é: deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos? Uma do grupo dos cetáceos, outra do grupo dos primatas e a terceira do grupo dos roedores. O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a. Então, aqui, gente, o que ele está fazendo? Ele está pegando um mamífero do grupo dos cetáceos, aí ele vai pegar um mamífero do grupo dos primatas e depois ele vai pegar um mamífero do grupo dos roedores. E a pergunta é: quantos conjuntos diferentes ele pode estudar, tá? Então, essa é uma questão do nível médio, tá? Lá do Enem, mas ela é super fácil de ser resolvida, tá? Primeiro, eu vou olhar o grupo dos cetáceos. Quantos mamíferos existem que são classificados aí dentro dos cetáceos? Olhando a... Quanto? 2, muito bem, ó, existem 2 tipos dentro dos mamíferos que são aí dos tipos cetáceos, né? Já nos primatas, quantas opções eu tenho para escolher aí nos primatas? 20. 20, muito bem, né? E por fim, no grupo dos roedores, quantos são roedores? 33. 33, muito bem. 2 vezes 20, 40. e aí o 40 eu vou multiplicar pelo 33, né? 4 vezes 3, 12, subiu 1. 4 vezes 3, 12, com mais um que subiu, 13. Então, eu tenho aqui, ó, a letra A como opção de resposta, né? 1.320 conjuntos diferentes que eu posso fazer. Por que ela é uma questão do nível médio? Porque ela envolve aí a leitura, né, a interpretação de texto, envolve a leitura de tabelas, então você precisa entender essa tabela, e envolve aqui, ó, o princípio multiplicativo, né, que é justamente essa parte de análise combinatória, certo? Então, tá bom. Vou parar de compartilhar minha tela com vocês. Vou parar a minha gravação. Antes de me despedir.